Então, hoje a gente vai começar a ver transformada de Laplace. Eu vou escrever a primeira definição e aí depois eu explico. Então, assim, a transformada de Laplace, a gente diz então que é uma função de S, ou a gente aplica SL transformada na função f de t. Então, vocês podem ver com essas duas notações, e ele é definido dessa maneira. Vou botar isso aqui mais para cá, que é meio grande. Isso aqui vai ser o limite de um A tendendo ao infinito da integral de 0 até A de E na menos ST vezes a F de T dt. Legal, o ventilador aqui tá quente. Eu tô compartilhando minha tela, né? Beleza. Então, a ideia é o seguinte. A transformada de Laplace, ela é um operador. Do mesmo jeito que a gente tem a derivada, a gente tem a integral, você tem um operador. Então, vamos pensar numa caixinha aqui. Que aqui é o meu operador transformada de Laplace. Então, eu vou entrar com uma função f de t dentro desse operador e eu vou sair com uma função s, em função de s. Então, eu vou estar trocando a variável t pela variável s dentro dessa regra de transformação, onde a regra de transformação desse operador é dada por essa integral. Quando que essa transformada existe? Quando esse limite converge. Porque se ele divergir, isso aqui não vai ter um valor, né? Então, a condição para existir a transformada de Laplace é esse limite aqui convergir. E ela não exige que a função seja contínua para eu conseguir fazer uma transformada de Laplace. Então, não exige que a função seja contínua. A transformada de Laplace, ela trabalha com modelos físicos que têm uma força externa de alto impacto ou que são descontínuas. Então, a gente vai estar trabalhando sem ficar vendo casos específicos, mas ela serve para esse tipo de coisa. O que a gente vai fazer com a transformada de Laplace? A gente vai ver a transformada de algumas funções específicas e ver como a gente pode usar a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais. A vantagem para resolver equações diferenciais é que a gente vai eliminar as derivadas. A gente vai transformar uma equação diferencial em uma equação simples, muito mais fácil de resolver. Então, a gente vai aplicar transformada nos termos, então a gente precisa saber como funcionam essas transformadas, e depois a gente vai resolver uma equação simples, e aí a gente tem que fazer a transformada inversa, então a gente também precisa saber como encontrar a transformada de Laplace inversa. As vantagens são as seguintes. Vou botar para vocês.
Uma delas é essa que eu acabei de falar. E a outra vantagem é que a gente não vai precisar encontrar a solução da homogênea e da particular. A gente vai achar uma solução pronta. E não precisa ficar também encontrando aquelas constantes que a gente viu nos outros métodos. Então, vamos começar. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai construir uma tabela de derivado, de transformado, do mesmo jeito que vocês devem ter feito lá em cálculo 1, construindo a tabela de derivada. Faz as primeiras para entender a ideia, e aí as que a gente já foi calculando, a gente vai trabalhando com elas já tabeladas. Só que eu vou fazer isso na forma de exercício. Então, cada exercício vai ser um termo da nossa tabela. Então, a nossa primeira função é a mais simples. F de t igual a 1. Então, a transformada de Laplace da função 1 vai ser o limite do a indo para o infinito, da integral de 0 até a. A nossa integral ali era e na menos st vezes a f de t. Então, e na menos st, a f de t1 dt. E eu tenho que resolver essa integral aqui. Então, vamos lá. O limite, a integral disso, só o limite aqui primeiro. Integral da exponencial é a própria exponencial, né? Então, isso aqui é e na menos st. Só que como eu tenho aqui, eu teria a regra da cadeia, eu tenho que dividir por menos s. Indo de 0 até a. Então, isso é o limite do a indo para infinito. E na menos sa sobre menos s, menos e na zero sobre menos s. E na zero é 1, né? Aqui tem menos com menos, vai dar mais. Então, isso aqui ficou limite de a tendendo a infinito, de mais é 1 sobre s, menos, eu estou trocando eles de lugar porque esse aqui ficou positivo e esse aqui ficou negativo, menos e na menos sa sobre s. Quando o a vai para o infinito, e na menos t, quando t vai para o infinito, isso aqui é 1 sobre e na t. Quando esse t vai para o infinito, t indo para o infinito, a exponencial vai para zero, né? Então, esse termo inteiro aqui vai para zero. E isso aqui deu 1 sobre s. Então, nossa primeira transformada é a transformada da função constante 1 é 1 sobre s. E a gente conseguiu nossa primeira transformada. É bem tranquilo, porque na verdade é só resolver as integrais. Tem algumas integrais que são mais fáceis, outras mais difíceis, mas está tudo dentro da integral. Vamos para a segunda. Vou começar assim, 2. Vou chamar aqui de 1. Agora a gente quer encontrar a transformada da função
exponencial e na AT. Então, a transformada de e na AT é o limite de a tendendo ao infinito da integral de 0 até a e na menos st vezes e na AT dt. Isso aqui é o limite de a tendendo ao infinito da integral de 0 até a. A exponencial aqui eu posso escrever como a menos s t dt, né? Eu posso somar os expoentes e tirar o t em evidência. Então, isso aqui vai dar o limite do a tendendo ao infinito da integral. Opa, desculpa. Então, vamos resolver essa integral. A integral da exponencial é a própria exponencial dividido pelo expoente dela, a menos s, indo de 0 até a. Aqui é um a. Então, esse aqui é o limite de a tendendo ao infinito de e. Tá, deixa eu só trocar esse a aqui por um b, para não confundir com o a do expoente ali. Eles são coisas diferentes. A menos s vezes b sobre a menos s. Esse a é uma constante aqui, dada na exponencial, e esse b vai até o infinito. Menos, quando coloco zero, isso aqui dá e na zero, que dá 1, sobre a menos s. Quando o b vai agora para o infinito, agora a gente tem que analisar esse caso aqui. Vamos pensar o seguinte, isso aqui é e, vou fazer diferente, vou fazer assim, limite de b tendendo ao infinito, de 1 sobre a menos s, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um menos em evidência e vou escrever s menos a. Daí isso aqui vai ficar, esse aqui vai ficar positivo, vai ficar 1, e esse aqui vai ficar menos. E na menos s menos a vezes b, sobre, e o aqui já está tirado em evidência, né? Só para a gente conseguir ver que isso aqui converge quando s é maior que a. Quando esse b vai para o infinito, isso aqui vai para 0. Então, perdi um sinal aqui, isso aqui não é para dar menos. Vou fazer diferente. Vou escrever isso aqui assim, como sendo menos s menos a vezes t. Só para eu conseguir manter o sinal certinho, porque eu estou perdendo algum sinal, eu não sei onde é que é. Daí isso aqui vai ficar menos s menos a vezes t vezes menos s menos a. Então, isso aqui é e na menos s menos a vezes b, substituindo b ali, menos s menos a, menos e na zero sobre menos s menos a. Agora eu vou tirar 1 sobre s menos a em evidência. Esse aqui vai ficar positivo, que dá 1, e esse aqui vai ficar negativo, menos e na menos s menos a vezes b. Quando isso aqui vai para o infinito, isso aqui vai para 0. E isso aqui, então, ficou
1 sobre S menos A. Tanto faz, eu poderia ter feito ao contrário, só que eu não sei por que eu tirei um menos ali, estava dando negativo e era para dar positivo. Mas eu devo ter tirado um sinal contrário errado, ou tinha que tirar 2 vezes o sinal. Não... Então foi mais fácil voltar para ser assim e manter do jeito que eu já tinha feito antes. Então a gente teve a nossa segunda transformada. A transformada de E na AT ficou 1 sobre S menos A. E se A for maior que S, daí a série não converge e a gente não consegue resolver. Então, isso aqui só converge para S maior que A. Ao contrário, a série não converge, o limite não converge e aí a transformada não existe. Então, a gente tem que ter essa condição S maior que S, que A para convergir. Senão, isso aqui vai ficar positivo e aí ele vai para o infinito. Daí a transformada não existe. Encontramos a nossa segunda. Agora vamos fazer de senos e cossenos. Mas antes, vamos lembrar a formulazinha de Euler que eu já passei para vocês. Para que a gente viu a do cosseno normal. Vocês conhecem a do cosseno hiperbólico? E a do seno hiperbólico? Isso aqui é a exponencial de kt mais e na menos kt sobre 2. E isso aqui é e na kt menos e na menos kt sobre 2. A diferença é o sinalzinho aqui, né? O do cosseno é positivo e o do seno é negativo. Quando a gente viu do cosseno e seno normal, cosseno de kt, isso aqui era exponencial de kt mais e na menos kti. Ah, não, eu não passei isso para vocês. A gente viu só a fórmula ao contrário, né? Era e na i kt. Eu passei para vocês como cosseno de θ menos i mais i cosseno de kt mais i seno de kt. Isso aqui que eu passei para vocês quando a gente estava vendo transformada equações diferenciais. Só que se você reescrever isso aqui, pegar e na menos i kt, você vai ter cosseno de kt menos i seno de kt. Se somar esses dois termos, você vai conseguir chegar nisso aqui. Então, eu consigo escrever o cosseno desse jeito e o seno de kt desse jeito aqui. E na kti menos e na menos kti sobre 2i. Só que a gente tem as fórmulas com o cosseno hiperbólico, que a diferença é que não tem o i, porque o hiperbólico é como se ele já fosse complexo. Então, a gente vai usar o cosseno hiperbólico, o seno hiperbólico assim, o cosseno assim e o seno assim, para a gente encontrar as transformadas dessas funções. Porque, afinal, é somas de exponencial, e a gente já sabe encontrar a transformada de uma exponencial. Então, a gente vai usar essas relações para encontrar as transformadas das funções trigonométricas. Então, 3. Agora, a gente quer encontrar a f de t igual ao cosseno hiperbólico de kt. A transformada disso, né? Então, a transformada do cosseno hiperbólico de kt vai ser igual. 1/2 pode vir para fora. Então, a gente vai ter a transformada do cosseno hiperbólico. Eu vou escrever dessa forma aqui. E na kt mais e na menos kt sobre 2. Que eu abri em 2. Então, isso aqui vai ser a transformada do primeiro mais a transformada do segundo. Opa, aqui é menos. É mais mesmo, eu sei no que é menos, aqui é mais. Aqui é menos e aqui sobre 2.
Então, como é que vai ficar a transformada aqui do primeiro? A transformada, a constante, numa integral, ela pode vir para fora, né? Que eu tenho lá. Se eu tiver 1/2 multiplicando aqui, ela pode vir para fora da integral. Então, esse 1/2 aqui, ele pode sair para fora. Transformada da exponencial de kt, então. E na kt, menos, não, mais meio, a transformada de e na menos kt. Então, isso aqui é meio. Aqui, quando era e na at, é 1 sobre s menos a. Então, vai ser 1 sobre s menos k. Mais 1/2. Agora é 1 sobre s, só que é menos k, então vai ficar mais k. E aí, agora, a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Isso aqui, então, vai ficar meio. S menos K vezes S mais K. Daí aqui vai ficar S mais K. Mais S menos K. E isso aqui, então, vai... Corta o K aqui em cima. Aqui vai ficar 2S sobre 2, que multiplica S ao quadrado mais K ao quadrado, certo? Porque os cruzados vão se eliminar. Então, esse aqui vai ficar S sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. E a gente... Não, aqui... Deixa eu ver. S vezes S, S ao quadrado. S vezes K menos mais SK. Aqui dá menos e aqui dá menos K. Então, aqui é negativo. Encontramos a segunda transformada. A segunda não, terceira já, né? Cosseno hiperbólico de kt é S sobre S ao quadrado menos K ao quadrado. A gente vai depois usar a tabela direto com esses termos. Quando a gente for fazer a do seno, vai acontecer a mesma coisa. A transformada do seno hiperbólico de kt vai ser meio da transformada de e na mais kt menos e na menos kt. E a única diferença é que eu vou ter um menos aqui no lugar do mais. Então, vai ser isso menos isso. Então, isso aqui vai ficar meio de 1 sobre S menos K menos 1 sobre S mais K. Então, isso aqui agora vai ser S mais K menos S mais K sobre 2, S ao quadrado menos K ao quadrado. Então, aqui vai cortar o S agora. Vai sobrar 2K sobre 2, S ao quadrado menos K ao quadrado. Então, isso aqui deu K, S ao quadrado menos K ao quadrado. Então, a gente encontrou a nossa quarta transformada agora do seno hiperbólico de kt. A gente pode, então, fazer a mesma coisa para a transformada do cosseno de kt. Como eu falei ali em cima, o nosso cosseno de kt, a diferença é que eu vou ganhar o i ali em cima. Então, isso aqui vai ficar meio da transformada de e na i kt mais meio da transformada de e na menos i kt. No lugar, lá era 1 sobre s menos o a, que aqui é i k.
E aqui é 1 sobre S mais IK. Manipulando isso aqui tudo, isso aqui vai ficar o seguinte. Tiro o meio aqui de novo em evidência. Aqui embaixo eu vou ter S menos IK vezes S mais IK. S menos mais IK mais S menos IK. Esse termo corta com esse, aqui vai dar 2S, vai cortar ali, em cima sobrou só um S. Aqui vai dar S ao quadrado. Esse vezes esse vai cortar com esse vezes esse, vai sobrar esse vezes esse. I vezes I dá menos 1, com menos dá mais K quadrado. Então, a transformada do cosseno de KT é igual a S sobre S ao quadrado mais K quadrado. A transformada do seno KT é a mesma coisa. Só que aqui eu tenho um 2i. E aqui eu tenho menos. Então, isso aqui é 1 sobre 2i. A transformada disso vai dar S mais menos IK menos S mais IK. Então, aqui vai ficar S mais IK menos S menos IK sobre... Embaixo vai dar a mesma coisa, S ao quadrado mais K ao quadrado vezes 2i, né? Esse 2i aqui. Agora, a gente vai trocar o sinal ali, vai ficar... Quem vai cortar vai ser o S. Vai sobrar, então, 2IK em cima, sobre 2i, S ao quadrado, mais K ao quadrado. Então, eu posso eliminar aqui, vai ficar K, sobre S ao quadrado, mais K ao quadrado. Então, a transformada da função seno de KT é igual a K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. E com isso a gente já construiu uma boa tabelinha, que eu vou escrever aqui para a gente então. Então, a nossa função f de t, quando eu faço a transformada, eu tenho uma função f de s. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho lá, quando a função era 1, isso aqui... Quanto que dava a nossa primeira lá? F de 1 é 1 sobre S. Quando era E na AT, era 1 sobre S menos A. Quando era o cosseno hiperbólico de KT, dava S sobre S ao quadrado menos K ao quadrado. Seno hiperbólico de KT era K sobre S ao quadrado menos K quadrado. Cosseno de KT é S sobre S ao quadrado mais K quadrado. E o seno de KT é K sobre S ao quadrado mais K quadrado.
Então, aqui agora a gente já construiu uma boa tabelinha. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos já dessa tabela. Qualquer termo a mais que surgir, é só resolver a integral e a gente vai encontrar aquele termo. Eu tenho uma tabela de transformada que depois eu vou colocar para vocês ali no Moodle, e aí vocês vão poder utilizar ela futuramente quando vocês precisarem. Deixa eu abrir ela aqui para vocês darem uma olhada já. Devia ter deixado aberto. Então, vocês conseguem ver, ó. Aqui ela está só trocada. 1 é 1 sobre S. E na KT, 1 sobre S menos K. Aqui a gente chamou de A, que é K, mas dá na mesma. Cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, cosseno e seno. Essas são as funções que a gente vai trabalhar. E tem mais essa função T na N. Então, se eu quisesse integrar aqui, se eu tenho T, f de T igual a T, a minha transformada de T vai ser o limite lá, que eu vou escrever de 0 até infinito aqui. Vocês sabem que tem que transformar isso aqui num limite. E na menos st vezes t dt. Isso aqui sai por partes. Se eu tiver t quadrado, isso aqui sai por partes duas vezes. Então, se eu tenho t na n, isso aqui vai sair por partes n vezes. Então, a nossa tabela já dá para a gente como é que ela vai ficar. Então, a transformada de um t na n é n fatorial sobre s na n mais 1. Então, se eu tenho t quadrado, é 2 sobre s ao cubo. Se eu tenho 3 t ao cubo, ali vai ser 6 sobre s na quarta, e assim por diante. Então, a gente vai usar principalmente essas funções aqui. E aí a gente vai ter essas outras regrinhas que é o que a gente vai ver agora. Então, aqui, se precisar de uma função nova, resolve através da integral. E agora as outras coisas a gente vai ver passo a passo, todas essas aqui. Então, vamos ver função degrau agora. Deixa o chat aqui.
Então, uma função degrau é uma função contínua por partes dentro do intervalo i, se a gente consegue fazer uma partição dela em vários pedacinhos e ela for contínua em cada subintervalo desses pedacinhos. Então, eu estou quebrando ela em vários pedacinhos. Se ela for contínua em cada um desses pedaços e esses limites laterais forem infinitos, então ela é uma função degrau. Por exemplo, vamos pegar aqui a função do tipo assim. O A de t, ela é dada por 0 se t for menor que A e 1 se t for maior ou igual a A. Então, a gente consegue botar isso aqui num gráfico, que fica mais fácil da gente visualizar. Então, o que eu estou dizendo? Que é 0 se t é menor que A. Se meu Azinho for um ponto aqui, aqui é o nosso Azinho. Se t é menor que A, é 0. Então, para tudo aqui, é 0. E se t é maior que A, vale 1. Então, isso aqui for 1. Para t maior que A, isso aqui vale 1. Então, isso aqui é uma função degrau, né? Ela vem contínua aqui, dá um pulo e vem para cá. Se eu pegar um intervalo aqui, ou um intervalo aqui, ou um intervalo aqui, ou até eu posso pegar um intervalo maior, aqui, aqui, ela vai ser contínua dentro desses intervalos, então eu consigo fazer subdivisões que ela seja contínua e os limites laterais têm que existir. Então, a gente quer fazer a transformada de Laplace agora da função degrau. Então, a gente quer fazer a transformada dessa função, o de A de t ali. Então, como é que isso aqui vai ficar? Isso aqui é a integral de 0 até o infinito de e na menos st vezes aquela função ali, certo? Só que a gente tem que, então, quebrar essa função em duas. Essa integral, eu vou ter uma integral de 0 até A, e aqui, ó, de 0 até A vai valer uma coisa. De A em diante vale outra coisa. Então, de 0 até A, e na menos st vezes u de A de t, mais a integral de A até o infinito, de e na menos st de u de A de t, dt. Só que agora, se eu estou pegando t menor que A, isso aqui vale 0. Se eu estou pegando t maior que A, isso aqui vale 1. Então, isso aqui, essa integral inteira vai ser 0. E vai sobrar essa aqui, que no caso vai ser a integral de A até o infinito de e na menos st vezes 1 de t. Que é quase igual à integral que a gente calculou lá no primeiro exercício. Só que a diferença é que agora eu estou indo de limite de um b indo para o infinito, de a até b de e na menos st de t. Integral disso ali vai ser, então eu mantenho o limite aqui. Isso aqui é i na menos st sobre menos s, indo de a até b. Então, isso aqui vai ser o limite do b indo para o infinito, e na menos sb sobre menos s, menos e na menos sa sobre menos s. Quando o b vai para o infinito, esse termo continua indo para zero, certo? Porque isso aqui é 1 sobre isso. Só que agora a gente sobrou mais e na menos sa sobre s.
Lá o A era 0, né? Aqui não, o A é uma constante dada pelo problema. Então, ele mantém o A ali. Então, a transformada de Laplace da função degrau U de A de t é E na menos SA sobre S. Tranquilo até aqui? Então, esse teorema aqui é o chamado de existência da transformada de Laplace. Ele diz o seguinte: seja f de t contínua por partes e f de t possui uma ordem exponencial quando t vai para o infinito. Isso quer dizer que ela tem um comportamento controlado. Ou seja, eu tenho essas constantes m, t e c. E eu estou dizendo que essa minha função f de t, não importa qual seja ela vai ser sempre menor que uma constante vezes uma exponencial elevado a uma constante c vezes a variável t. Aqui um tzão, sendo que ele é sempre menor que o t que eu estou trabalhando ali. Se eu pegar lá, então, a transformada dessa integral do módulo da função,
Porque quando a gente trabalha com convergência, não sei se vocês já viram séries ou a ideia de convergência, existe a convergência de uma função e a convergência absoluta dela. Quando a gente fala em convergência absoluta, a gente fala em módulo. Mas acho que eu não sei se vocês chegaram a já ver séries. Isso aqui é cálculo 2, acho que não. Acho que vocês vão ver mais para frente ainda, né? Então, não vou me ater muito a isso. Mas a ideia principal é, se essa integral converge, né, no limite ali, quando isso aqui vai para o infinito, para esse S menor que C, essa transformada existe. Que a gente tinha falado antes, só que aqui escrito de uma maneira mais matemática e mais formal. Então, agora vamos começar a ver. Vamos fazer a transformada de uma função maior. Então, eu tenho uma função assim, f de t igual. Vou ver direto assim. Eu quero encontrar a transformada do Laplace dessa função aqui. 8t ao cubo mais 5t elevado a 5 meios mais cosseno de 8t. Quero a transformada disso aqui. Isso aqui vai ser igual à transformada desses termos separados. Então, isso aqui é 8 vezes a transformada de t ao cubo, mais 5 vezes a transformada de t a 5 meios, mais a transformada de cosseno de 8t. Separadamente. 8. Transformada de t ao cubo. T ao cubo é 6 sobre S à quarta. Mais 5 vezes a transformada disso. Aqui, então, é 5 meios fatorial. Tá. Eu não passei um negócio para vocês. Então, eu vou mudar esses 5 meios por outra coisa. E aí eu mostro a dos 5 meios separada ali para fazer... Eu pulei um negocinho aqui. Botar ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2 fatorial sobre 3. Então, é 2 sobre S ao cubo. Mais a transformada do cosseno. A transformada do cosseno é S sobre S ao quadrado. S sobre S ao quadrado. Mais K ao quadrado. Né? Ó, K ao quadrado. K ao quadrado, K é 8. Então, isso aqui é 8 ao quadrado. E essa seria a nossa transformada de Laplace. Como é que eu calculo o fatorial de um número, por exemplo, lá, t nas 5 meios? Se eu quero encontrar a transformada desse termo, isso aqui vai ser a função gama, que eu não passei para vocês, de 5 meios. Essa função gama, eu vou botar aqui só qual é a regrinha dela. Só achar aqui. Aqui. Isso aqui já é uma coisa que acontece poucas vezes, que a gente quase não usa, mas a função gama de x ela é dada dessa maneira. Integral de 0 até mais infinito de e na menos t vezes t na x menos 1 dt. Então, quando eu tenho uma função gama de x
mais 1, isso aqui é x vezes a função gama de x. E aí a gente usa isso para calcular aquela variável ali. Então, você tem que pegar o termo t meio e jogar aqui na função. Então, isso aqui fica sendo... Você tem que pegar esses 5 meios e jogar aqui e resolver essa integral e vai dar um valor. Então, isso aqui é 3,32, que é um termo quebrado, e teria que ser resolvido através dessa integral aqui. Mas eu não vou trabalhar com isso com vocês, função gama aqui. Eu acho que a gente tem pouco tempo já para ver tudo de transformada de Laplace para ainda ver função gama. Não vai ser viável. Então, só para vocês saberem que existe essa função gama, ela é definida através dessa integral aqui. Isso aqui é um dt, tá? Então, se eu quero a transformada de Laplace de uma função tendo 5 meios, isso aqui é igual à função gama aplicada a 5 meios. É pegar esses 5 meios, jogar aqui no lugar do x e resolver essa integral aqui. E aí, nesse caso, dá 3,32. Por isso que eu preferi voltar aqui para t ao quadrado e fazer de um outro jeito. Deixar isso aqui só como um parênteses extra aqui, só para vocês saberem que isso aqui existe. Vamos, então, ver agora a parte mais importante, que, na minha opinião, que é a transformada de Laplace de equações diferenciais. Então, a gente tem lá uma EDO daquele tipo A, Y, duas linhas, aqui mais B, Y linha, mais CY, igual uma F de T. Aqui estou fazendo um Y em função de T, tá? Só que, para eu resolver a transformada de Laplace, eu tenho que, de uma equação diferencial, eu tenho que ter as condições de contorno. Então, eu tenho que saber quanto vale y de zero, que ele vai ser dado como uma constante, e y' de zero, que é uma outra constante dada. Então, eu tenho que saber essas informações para eu conseguir resolver por transformada de Laplace. É uma condição para eu conseguir fazer isso. Mas a vantagem é que resolver por transformada de Laplace é muito mais fácil do que... Porque eu vou transformar a equação diferencial numa equação algébrica, que fica muito mais fácil de resolver. A gente joga tudo isso na equação, na transformada de Laplace e resolve. Então, a gente aplica a transformada ali em cima. Então, vai ficar a transformada de A, Y, duas linhas, mais B, Y', mais C, Y, é igual a transformada de Laplace da função f de t. A gente já viu que eu posso abrir isso aqui numa soma, e as constantes podem vir para fora. Então, isso é A, transformada de Laplace de Y, duas linhas, mais B, transformada de Laplace de Y', mais C, transformada de Laplace de Y, é igual a transformada de Laplace da f de t. E aí, eu só preciso saber quem é a transformada de funções derivadas. E aí, eu consigo transformar tudo isso e eliminar todas as derivadas aqui. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Transformada da derivada. Então, eu quero fazer a transformada da derivada da função f de t agora. Então, isso vai ser a integral de 0 até infinito. De novo, ali é o limite, né? Quando ele vai para o infinito. N menos st. Só que aqui, ao invés de ser só a f, é a derivada da f em relação a t.
dt, porque eu estou fazendo a transformada da derivada. Como eu resolvo isso? Partes. Então, eu vou chamar isso aqui de du. Então, lá, o f' de t, eu vou chamar de du. E v, eu vou chamar e na menos st. Então, a f de t eu chamo de u. E dv vai ser e na menos st sobre menos s. Então, s, apesar de ter parecido um 5. Então, vamos voltar lá e fazer por partes. Então, isso aqui é u vezes v, então é e na menos st vezes f de t, menos a integral de, isso indo lá nos limites, né, de 0 até infinito, menos a integral de 0 até infinito de, antes era du vezes v, agora vai ser u dv. Então, dá f de t vezes e na menos st sobre menos s dt. Peraí. Aqui. Eu tô derivando, não tô integrando, né? Vai cair um menos s aqui. Menos s. Então, esse menos s vem multiplicando aqui, não dividindo. Porque a derivada é a derivada do expoente aqui. Então, isso aqui é menos s. Então, isso aqui vai ser igual. Eu vou só reescrever que eu acho que ali ficou meio ruim de enxergar. Então, isso é menos s de t vezes f de t. Tudo isso indo de 0 até o infinito. Menos com menos vai dar mais s, a integral de 0 até o infinito, da função f de t vezes e na menos st dt. Quando eu ponho lá infinito, isso aqui dá 0, né? Porque isso aqui vai 1 sobre infinito, que vai para 0. Então, isso aqui é 0 menos quando isso aqui vai para 1, quando t é 0, que é 1. Então, isso aqui deu menos f de t, certo? Conseguem ver isso aqui? Eu preciso colocar ali. Ó, o t aqui está indo para o infinito. Opa, vamos fazer por partes, fica mais fácil. Isso aqui é e na menos limite um b indo para o infinito, g na menos sb vezes f de b, menos e na menos s vezes 0 vezes f de 0. Isso aqui é o nosso primeiro termo, né? Quando b vai para o infinito, isso aqui vai para 0, então esse primeiro termo vai para 0. Então, isso aqui vai sobrar e isso aqui vai para 1. Então, isso aqui sobrou menos f de 0. Só que ainda tem o segundo termo aqui. Que é uma integral que eu tenho que resolver. Então, isso aqui ficou s vezes a integral de 0 até o infinito de e na menos st vezes a f de t dt menos f de 0. Né? Ó, isso aqui sobrou só menos f de 0. E esse termo continua aqui. Só que isso aqui é a transformada da função f, né? Sem o s. Então, a gente pode reescrever que a transformada da derivada da f de t é igual a s vezes a transformada da função f de t menos f aplicada em 0. Então, eu elimino a derivada. Eu transformo a derivada de uma função em s vezes a transformada da função menos a função aplicada em 0. E a gente pode expandir isso para uma segunda ordem, que eu não vou ficar fazendo, porque vai ter várias derivadas parciais ali, por partes. Isso aqui fica assim, s ao quadrado, transformada da função f de t, menos s aplicado em f de 0, mais, menos ainda, f derivada aplicada em 0. E se a gente quisesse fazer isso aqui de ordem n, também é possível, mas a gente só vai trabalhar até segunda ordem.
Isso aqui é S elevado a N, transformada de Laplace da função, menos S elevado a N menos 1 aplicado em zero, menos, aí vai indo todos os termos, F na N menos 1, aplicado em zero. Porque daí aqui o S vai diminuindo, né? Vai ficar S na menos 1, S, se o N for 5, aí fica S na 4, S na cubo, S ao quadrado, até S na 0, que dá 1. E o F aqui era na 1, aí vai na 2, na 3, na 4, até chegar na F menos 1 aplicado em 0. Aqui, esse N menos 1 é a derivada de ordem N menos 1 da função. A gente vai trabalhar com esta de segunda ordem e essa de primeira ordem, porque são o que aparece lá na nossa transformada na nossa equação diferencial, né? Ó, eu tenho a derivada a transformada da derivada segunda e a transformada da derivada primeira. São as duas que a gente vai utilizar. Então, vamos aplicar isso na equação diferencial. Então, eu tinha lá a transformada de y duas linhas, mais a b transformada de y', mais c transformada de y, igual a transformada da f de t, ou a g de t, o que for dado ali. Então, isso aqui vai ficar a vezes tudo isso aqui, né? S ao quadrado, transformada da y, menos S, y aplicado em zero, menos y' aplicado em zero. O A aplica a distributiva aqui. Mais B vezes a primeira derivada, que é S, transformada da função, menos a função aplicada em zero. Mais C transformada da função, igual a transformada da f de t. E agora, eu não tenho mais derivadas aqui, porque essas derivadas aplicadas em zero aqui, eu sei quem é. É uma constante dada lá no enunciado. Eu sei quem é y' de zero e eu sei quem é y de zero. Isso aqui são informações dadas. Então, vamos fazer um exercício. Eu vou escrever assim. Começar com um caso simples. Vocês estão vendo que agora eu estou escrevendo em x e não em y. Mas lembrando, eu tenho uma variável dependente e uma independente. Elas podem ser um x de t, um y de t, y de x. Eu só preciso ter uma variável dependente e uma independente. No caso aqui, a x é a independente. Então, como é que isso aqui vai ficar? Transformada de Laplace da derivada segunda de x, menos transformada de Laplace da primeira derivada de x, menos 6 transformada de x de t, igual a zero, porque essa aqui é uma homogênea. Essa transformada, S ao quadrado, transformada de x de t, menos S, transformada de segunda ordem, menos SF aplicado em zero, menos F' em zero.
Então, menos S vezes x aplicado em zero, menos x' aplicado em zero. Menos a derivada primeira é S aplicada em x de t, menos x aplicado em zero. Isso, tudo é igual a zero. Não. Menos 6 aplicado em x de t, e isso é igual a zero. Faltou esse termo. S, L aplicado na função, menos a função aplicada em zero, que é a nossa primeira derivada. Então, isso aqui ficou S ao quadrado, transformada de Laplace de x de t, menos S vezes x0. Quem é x0? x0 vale 2. Menos x0' aplicado em zero. x0' aplicado em zero vale 1. Menos S vezes a transformada de Laplace de x de t. Menos com menos dá mais. x0 é 2. Menos 6 vezes a transformada de Laplace da função x de t. Isso é igual a zero. Terminei toda a transformada. Todo mundo acompanhou o que eu fiz aqui? Apliquei a transformada na equação diferencial, copiei quem é a transformada da derivada segunda, transformada da derivada primeira, manteve aquela que não tinha derivada. Se fosse igual a uma função, eu tinha que fazer a transformada da função, como é zero, fica zero. Cheguei nisso aqui. O que eu tenho que fazer agora? Tudo que depende, que não tem transformada mais, vai para a direita, tudo que tem fica para a esquerda. Então, eu vou tirar a transformada de x de t em evidência, e vai sobrar o que aqui? Aqui sobrou um s ao quadrado, aqui sobrou um s, e aqui sobrou um 6. E aqui eu vou passar para o outro lado, eu tenho menos 2s, passa mais 2s, menos 1 com mais 2, vai ficar mais 2, vai ficar mais 1, passa para o outro lado, menos 1, certo? Eu preciso isolar isso aqui. Então, a transformada de Laplace da função x de t, quem eu quero descobrir, é 2 vezes s menos 1 dividido por s ao quadrado menos s menos 6. Então, vamos reescrever isso assim. Transformada de Laplace de x de t é igual a 2s menos 1. Se eu tirar a Bhaskara aqui, isso aqui vai dar... As raízes é menos 3 e 2, né? Então, eu posso escrever isso como sendo s mais 3 vezes s menos 2. Para eu encontrar quem é x de t, eu tenho que fazer a transformada inversa, porque x de t é a função que eu quero descobrir. Então, x de t vai ser a transformada de Laplace inversa dessa função 2s menos 1 dividido por s mais 3 vezes s menos 2. Se eu achar a inversa dessa função, eu achei quem é a função x de t que satisfaz a minha equação diferencial aqui em cima. Então, acaba sendo bem mais simples, porque a gente já tem tabelado isso aqui. Então, a transformada vem da segunda derivada, da primeira derivada, da função, isola a função e aplica a transformada inversa. Até aqui é muito fácil, mais fácil do que as outras transformadas. A parte mais chatinha por transformada de Laplace é achar a inversa. Porque a única maneira de achar a inversa é através da tabela. Então, você vai vir na tabela e vai ver o que você tem ali de comparação. Só que isso aqui não é tabelado. Então, a gente tem que fazer frações parciais para abrir isso aqui em duas e tentar comparar na tabela e encontrar qual é a inversa dessa função. Para quem trabalha com a parte de elétrica e eletrônica, quando tem circuitos, você tem lá um capacitor, um indutor, e esses
você vai ter transformadas fixas dessas variáveis. Então, você consegue montar a equação diferencial de um circuito direto na transformada de Laplace dos componentes. Então, você já cai praticamente direto aqui. Então, você só isola e acha a inversa. Por isso que, para quem trabalha com circuitos elétricos, transformada de Laplace vai facilitar bastante a vida de vocês nessas disciplinas. Na próxima aula, eu vou ver se eu trago um exemplo de transformada de Laplace em circuitos, assim. Eu vou ver se eu acho um que não seja muito difícil, que, tipo, não envolva física 3 ou circuitos, já que vocês possam ver como é que se aplica isso. Aqui, então, a gente tem que separar isso aqui em duas. Então, isso aqui vai ser um A sobre S mais 3, mais B vezes S menos 2, tem que ser igual àquilo, né? Então, quando eu tiro o mínimo aqui, S mais 3, S menos 2, vai ficar A vezes S menos 2, mais B vezes S mais 3. Então, eu tenho A vezes S menos 2A, mais B vezes S, mais 3B. Isso tem que ser igual a 2S menos 1. Então, o que multiplica S? Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. O que não multiplica S? Eu tenho 3B menos 2A. S não é um 5. Então, A mais B tem que ser igual a 2. 3B menos 2A tem que ser igual a 1. Então, aqui eu tiro que A é igual a 2 menos B. Então, 3B menos 2, A é 2 menos B, e igual a 1. Então, isso aqui é 3B menos 4, com menos dá mais 2B, igual a 1. Então, isso aqui é 5B é igual a 5, B é igual a 1. Então, A também é igual a 1. Então, a gente conseguiu separar isso aqui em dois termos. Isso aqui vai ser, então, x de t é a transformada inversa de 1 sobre S mais 3, mais 1 sobre S menos 2. Né? 1 sobre S mais 3, mais 1 sobre S menos 2. Agora que é uma soma, eu posso abrir isso aqui em duas transformadas inversas. Então, isso aqui é a transformada inversa de 1 sobre S mais 3, mais a transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Agora vamos lá na tabela. Em cima eu tenho 1, S mais 3. 1, S menos alguma coisa. Então, é exponencial. Isso aqui é mais 3, então isso aqui é menos 3 aqui. Então, isso aqui é E na menos 3T. Mais 1 sobre S menos 2. 1 sobre S menos 2, então isso aqui é E na 2T. E essa é a solução da equação diferencial. Alguma dúvida?
Usar transformada de Laplace, não. O que eu pensei em fazer é que eu pensei em colocar uma questão bônus na prova para vocês. Tipo, a prova vale 11, 12. Tem uma questão para usar transformada de Laplace lá no final. Se não estudou e não quiser tentar fazer, você ainda tira 10 do mesmo jeito. Se quiser fazer, você ganha um ponto extra ali, então a prova vale 12 e tem uma questão para usar transformada de Laplace. Daí, quem quiser dar uma olhada, estudar ali e fazer. Então, vamos fazer mais um exemplo. Ah, tá, não. Agora não é um exemplo de equação diferencial que eu trouxe. É um outro exercício que a gente vai usar para encontrar mais uma transformada. A gente tem o seguinte. Eu quero encontrar a transformada de Laplace de uma função do tipo menos k quadrado seno de kt. Agora a gente pode pensar o seguinte. Menos k quadrado seno kt é a mesma coisa que a derivada segunda em relação a t da função seno de kt. Se eu derivar a primeira vez o seno, vai dar k cosseno, deriva a segunda vez, dá menos k quadrado seno. Então, para eu fazer a transformada disso aqui, isso aqui é a transformada da segunda derivada em relação a t de seno de kt. Então, a gente sabe quem é a derivada, né? Então, isso aqui é s ao quadrado vezes a transformada de seno de kt menos s, a função aplicada em zero, seno de zero é zero, menos a função da primeira derivada, derivada do seno é cosseno, vou fazer assim, vezes seno de zero menos cosseno de zero. Então, isso aqui ficou s ao quadrado, a transformada de seno de kt. Isso aqui é zero, isso aqui é 1. A transformada aqui, só um detalhe. Eu vou escrever assim. A derivada em relação a t de seno de kt aplicada em zero. A derivada do seno é... Opa. É k vezes o cosseno, né? Porque eu vou ganhar a derivada lá. É k cosseno aplicado em zero. Então, cosseno aplicado em zero dá 1. Então, isso ali ficou s ao quadrado, derivada a transformada de seno. Então, isso aqui é s ao quadrado. A transformada do seno, a gente sabe quem é. Vamos pegar na tabela. Seno é k sobre s ao quadrado, k quadrado. Vezes s ao quadrado sobre s ao quadrado mais k quadrado menos k. Em cima é k, não é s. É isso, né? K, s ao quadrado mais k ao quadrado. Então, a gente manipula um pouquinho isso aqui. Então, isso aqui vai ficar s ao quadrado k menos k que multiplica s ao quadrado mais k ao quadrado dividido por s ao quadrado mais k ao quadrado.
Então, isso aqui vai ser S ao quadrado vezes K menos. Aqui dá S ao quadrado vezes K, mais aqui é K quadrado com K dá K ao cubo, negativo, sobre S ao quadrado mais K quadrado. Esse corta com esse. Isso aqui, então, deu menos K ao cubo sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. Então, a transformada de Laplace de menos K quadrado seno de Kt é igual a, se eu tirar o K quadrado em evidência, menos, isso aqui é a transformada de seno de Kt. Então, isso aqui deu menos K quadrado. A transformada disso era K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. E deu a mesma coisa, né? Menos K ao cubo, S ao quadrado mais K ao quadrado. Então, quando eu tenho uma constante multiplicada ali, eu consigo tirar ela em evidência e fazer a transformada ali direto. Mesmo que essa constante ali seja a constante que está lá dentro, vai dar sempre na mesma. Mas o que é interessante a gente ver isso aqui? É que se eu tiver a transformada inversa, porque a maioria das coisas que a gente vai ver aqui é para conseguir enxergar a inversa. Se eu quero encontrar a inversa disso aqui, eu tenho que conseguir enxergar isso aqui dessa forma. Menos K quadrado vezes K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. E aí eu consigo enxergar que isso aqui é a inversa do seno. E isso aqui é uma constante. Então, eu posso escrever isso como menos K quadrado vezes o seno de Kt. Então, quando eu tenho uma função desse tipo, eu posso conseguir enxergar que eu separo isso aqui como produto. Mas eu só posso esse produto se isso aqui for uma constante. E não se for S ou se for outra coisa. Daí, se for outra variável, a gente vai entrar em outros teoremas, que chama teorema da convolução, que a gente vai ver na próxima aula. E aí a gente não vai conseguir fazer direto. Não posso dizer que a inversa do produto de duas funções é a inversa de cada uma delas. Não funciona no produto. Na soma, funciona. No produto, não. Aqui funciona porque K é uma constante. Então, eu posso tirar para fora, que nem a gente tirou lá com o A, o B na frente de outras funções aqui, né? Aqui, ó, menos 6 eu pude pôr para fora. Então, esse K aqui, a gente pode conseguir enxergar dessa maneira também. Então, se eu tiver lá, transformada inversa de nove sobre S ao quadrado mais 9. Quem é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 3 vezes a transformada de Laplace de 3 sobre S ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ah, isso aqui é K, S ao quadrado mais K ao quadrado. Então, isso aqui é 3 seno de 3t. Então, é só para vocês conseguirem ver esse tipo de coisa acontecer. Ah, eu não sei quem é a inversa de 9 sobre S ao quadrado mais 9. Mas quando eu escrevo dessa maneira, eu consigo achar a inversa. Então, dá para pensar dessa maneira também. Mais um. Eu quero encontrar a transformada de Laplace de t seno de kt. Se eu derivar essa função ali, f de t é t seno de kt. Eu quero derivar f de t. Então, isso aqui vai entrar na regra do produto, dá
seno de kt, mais derivada, mantenho o seno, t vai dar cosseno. E eu vou encontrar a segunda derivada disso aqui também. Isso aqui é a derivada do seno da cosseno, só que aqui eu ganho um k, né? Derivada do seno, ganho k ali. Derivada do seno da cosseno, ganho k também, pela regra do produto. Aqui eu vou entrar na derivada regra da cadeia. Aqui é regra da cadeia, aqui é regra do produto. Mais derivada de t. Então, k cosseno de kt. Mantenho o t constante, derivada do cosseno é menos seno. Ck quadrado, seno de kt. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou aplicar a transformada na segunda derivada ali. Então, vai ser a transformada de cada um desses termos. Transformada de k cosseno de kt, mais a transformada de k cosseno de kt, menos a transformada de t k quadrado seno de kt. A transformada da segunda derivada, a gente sabe que é s ao quadrado, a transformada da função em t, menos s, a função aplicada em zero, menos a derivada dela aplicada em zero. Então, quando eu vou aplicar a transformada lá de tudo isso, vai ficar assim. Esses dois termos eu posso somar, né? K cosseno mais K cosseno. Isso aqui vai ficar 2K cosseno. Então, eu vou escrever como a transformada de 2K cosseno de kt mais a transformada de tk quadrado seno de kt. Isso aqui é igual a... Isso é igual a isso, né? Então, isso aqui vai ser igual a s ao quadrado, transformada do seno de kt, quem era a função lá? Vezes t, menos s, a f aplicada em zero, quando eu boto zero aqui dá zero, e a primeira derivada aplicada em zero. Quem é a primeira derivada aplicada em zero? Seno de zero é zero. Aqui, quando eu boto zero, dá zero também, né? Que eu tenho o t multiplicando. Então, menos zero. Então, resumo. Vamos lá. Eu tenho a transformada de Laplace. O 2k pode vir para fora. 2k transformada do cosseno de kt. Mais o k quadrado pode vir para fora. Transformada de t seno de kt. Isso tudo é igual a s ao quadrado, a transformada de t seno de kt. E aqui é zero. Quem eu quero descobrir? A transformada de t seno de kt. Isso aqui eu conheço. Então, eu isolo a transformada de t seno de kt e aí eu consigo encontrar quem é essa transformada sem ter que fazer integral por partes. Só desligar o aqui. Então, vamos lá. Vou passar tudo para um lado só. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes k. Transformada do cosseno, a gente sabe quem é. É s sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. Então, isso aqui é s ao quadrado, k ao quadrado. Mais k ao quadrado, transformada de t seno de kt. Menos s ao quadrado, transformada de t seno de kt. Isso tudo é igual a zero. Então, eu vou tirar esse seno de
transformada de seno de kt em evidência. Transformada de t seno de kt multiplica k ao quadrado menos s ao quadrado. E eu vou passar isso para o outro lado negativo, né? Então, isso aqui é menos 2ks sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. Faço isso aqui dividindo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse menos para cá para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar transformado de t seno de kt. Se eu mudar isso aqui, vai ficar s ao quadrado menos k ao quadrado. Eu ganho um sinal negativo aqui e ganho do outro lado. Então, fica 2ks s ao quadrado mais k ao quadrado. Então, a transformada de Laplace de t seno de kt é igual a 2ks. Perdi algum sinal aqui. Tem um sinal errado aqui que eu não tô achando. Ah, aqui era menos. Aqui é... Esse aqui é menos. Daí, então, isso aqui é menos. Esse aqui é menos. E aí, isso aqui vai ficar mais. Menos também. E aí, aqui fica positivo. E isso aqui tudo, então, vai ficar sobre s ao quadrado mais k ao quadrado quadrado. Dá para voltar e ver aqui certinho onde é que estava esse sinal, né? Olha, k cosseno de kt mais k cosseno de kt menos t k quadrado. E aí, quando eu vim para cá, eu coloquei o menos aqui estava certo. Só que quando eu vim para cá, eu coloquei ele positivo ao invés de colocar ele negativo. E aí, por isso que aqui estava dando o sinal trocado. Então, a gente resolveu a transformada de Laplace sem ter que fazer transformada integral por partes com essa função aqui, porque essa função com seno, a gente provavelmente ia ter que fazer partes daquelas que dá 2 vezes, aí volta para chegar igual e divide pelo termo. Não sei se vocês lembram disso. Quando faz a por partes 2 vezes, até o último termo ficar igual ao primeiro, e você passa para o outro lado, soma e divide por 2 a resposta, que dá um pouquinho mais de trabalho de fazer. Então, aqui, usando a segunda derivada, a regra, a gente consegue calcular quem é a transformada de Laplace daquela função. Beleza? Então, por hoje era isso. Aí, agora, na próxima aula, eu vou passar mais algumas regrinhas, assim, dessas transformadas que ajudam a gente a encontrar a inversa das funções. E aí a gente termina a parte de transformada de Laplace. E como eu falei para vocês, eu vou colocar uma questãozinha extra na prova, lá um bônus, para quem quiser e tiver vontade de fazer sobre isso. Consegue fazer, eu vou botar também essa tabelinha para vocês ali